Paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Estamos lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel e hoje nós vamos ler os capítulos 19 e também o capítulo 20. O capítulo 19 diz assim, versículo 1: Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa era a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Criou um de seus filhotes e ele se tornou um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que havia ido a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Clamava e chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um de seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, e, como um lamento, deverá ser empregado. Capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, é uma forma diferente, de falar de datas, No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do Senhor soberano. Você os julgará. Você os julgará, filho do homem. Então confronte-os com as práticas repugnantes de seus antepassados e diga a eles: assim diz o soberano Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus.
Mas, se eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os seus ídolos do Egito, por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles, e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que meu nome fosse profanado, aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também, com a mão erguida, jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e, por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também com mão erguida jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas o sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem.
Quando eu os trouxe para a terra que eu havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam o seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? É chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o Senhor soberano: vocês não estão se contaminando com os seus antepassados e como eles se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do Senhor, não lhes permitirei que me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem à madeira e à pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com a mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei, assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito. Também eu os julgarei, palavra do Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso vocês certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as ofertas de vocês e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu os aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. Eu me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, de mão erguida, jurei dar aos meus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações feitas pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que vocês fizeram. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do Senhor soberano, do soberano Senhor. Para finalizar, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la.
consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todo o rosto do Neguebe até o norte será ressecado por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito. Acaso ele não está apenas contando parábolas? Esta é a leitura de hoje, meu povo. Que Deus te abençoe, que Deus fique com vocês, que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã.